Começando mais um teste de sistema ADAS aqui no canal, e o carro da vez é o GWM Hora 03 na nova versão BEV 58. Alguns dizem que esse carro ia sair de linha, mas até agora não saiu não, continua à venda aqui para vocês no mercado brasileiro. A gente detalha tudo na avaliação completa, mas o foco aqui hoje é testar o ACC, que é o piloto automático adaptativo, o sistema de permanência e centralização de faixa. Vamos falar de frenagem automática de emergência, todos os recursos, sensor de ponto cego, enfim, detalhe por detalhe, para descobrir se o Hora 03 consegue ou não, digamos que, dirigir sozinho. Antes de pegar a estrada, vamos mostrar para vocês algumas configurações do sistema ADAS, como sempre fazemos. A gente vem aqui em configurações do veículo, você tem em manobra a opção de ativar ou desativar a frenagem automática em manobras. Aqui em direção inteligente você tem a maior parte das funções. Você tem na assistência frontal a frenagem automática de emergência, que você pode deixar desligado ou ela para frear, né? Tem aqui também a sensibilidade do alerta de colisão. Eu testei no alto, mas você pode mudar isso aqui. Smart Cornering é uma configuração do ACC, que ele freia automaticamente nas curvas. Eu vou falar sobre isso também. Assistência lateral. Sensor de ponto cego, alerta de abertura de porta, alerta de colisão traseira, alerta de tráfego cruzado traseiro e a frenagem automática para o tráfego cruzado traseiro também. Tudo isso você pode desativar. A assistência de faixa, se ativa ou desativa, e o tipo de assistência você escolhe, se vai ser o alerta de mudança de faixa ou se vai ser a correção no volante. Tem também o assistente de emergência, que é integrado ao sensor de ponto cego e outras coisas que eu vou falar também. E o desvio inteligente, ele se afasta automaticamente de veículos grandes, que eu também vou explicar para vocês. O tipo do alerta você ainda pode deixar uma vibração no volante, o sonoro ou os dois juntos. O ajuste do nível do alerta, isso a gente vai testar também mudando durante o vídeo, mas você tem o baixo, o normal e o alto. A assistente aqui de trânsito, você tem o reconhecimento de placas que você pode desligar, você pode colocar um alerta para um excesso de velocidade e também ele sugerir o limite de velocidade para o piloto automático. Basicamente são essas as configurações aqui do Hora 03. O ACC, por exemplo, não tem configuração de atuação, não é com esporte ou algo assim, só os modos de condução do carro mesmo. Vamos lá então agora testá-lo na prática. E eu começo o assunto de permanência em faixa. Lembrando que esse carro tem dois recursos, tanto a permanência quanto a centralização, mas nós vamos começar pela permanência, que é aquela que corrige o volante. A centralização eu falo melhor depois, mas ela vai manter realmente bem centralizada, como o próprio nome diz, rodando no meio da faixa. Eu deixei o nível do alerta no normal, não vai alertar nem com muita antecedência, nem com muito atraso, mas a força de correção no volante a gente não altera. Lembrando que o manual diz que não funciona entre 60 e 150, mas na verdade acredito que tenham escrito errado. Ele funciona entre 60 e 150, tá? Curiosidade para vocês. Ó, deixando ele sair aqui para a direita, ele fez uma correção um pouco agressiva no volante, mas ele fez. Ele mostra sempre também as faixas ali no painel de instrumentos de 10,25 polegadas e ele consegue inclusive detectar os carros. Ele mostra que tem um caminhão na direita, que tem uma moto na frente, que tem dois carros aqui. Isso é bem legal, o tempo todo ele está te mostrando, mesmo se você não estiver usando nenhum recurso de ADAS. E ele identifica também o tipo da faixa, então ele está mostrando que é pontilhada, por exemplo, dos dois lados. Ó, veículo não mantém a pista, por favor assuma o controle, e não consegui terminar de ler. Vamos ver aqui para a esquerda, vou só induzir o carro. Ó, corrigiu. Não chegou a comer faixa, mas foi bem perto, tá? Vamos ver para a direita de novo. Ó, agora ele apareceu assistente de direção de emergência ativado. Isso acontece porque ele tem o sensor de ponto cego, que a gente vai falar depois também. Quando está saindo da faixa e tem um carro no seu ponto cego, mesmo que você não esteja dando seta nem nada, se você começar a invadir a faixa, ele vai corrigir mais bruscamente no volante para tentar evitar uma colisão, né? Ele também vai atuar mais forte no volante se o lado que você for sair da pista tiver um acostamento ou um buraco, de acordo ali com o manual do carro, né, o que ele diz pra gente. Vocês viram que agora ele fez assistência, mas não foi aquela de emergência, ele nem deu alerta ali no painel. Agora o alerta que ele deu foi diferente, né? Veículo não mantém a pista, porque a gente está deixando ele sair aqui várias vezes, então ele entende que a gente está distraído, realmente fica alertando para nós. Quase que a moça sobe na gente aqui, Jesus amado. Ó, para a direita aqui, corrigiu novamente. Ele até corrige bem, viu? Agora
quando tem assistência de emergência, digamos assim, eu acho que ele é um pouco brusco, um pouco intrusivo. Se você pegar uma faixa um pouco menor também, ele vai ficar o tempo todo atuando no volante. Ok, você tem a possibilidade de deixar o alerta mais baixo, né, para ele ficar menos intrusivo, mas mesmo assim, acho que o sistema poderia ser um tiquinho mais permissivo. Vamos colocar aqui no ajuste alto agora, para ver se ele fica de fato mais sensível. Vamos jogar aqui para a direita. Não vi muita diferença não sei dizer se ele realmente atuou antes. Agora parece que ele atuou um pouquinho antes, mas a diferença não é grande, viu? Vamos ver mais uma vez para a esquerda. Ele parece que ficou um pouco mais agressivo, não sei se vocês notaram. Conseguiram perceber? Eu vou colocar agora no mais baixo, vamos ver se muda alguma coisa. Para a esquerda. Talvez ele tenha sido um pouco mais suave, mas eu não percebi um atraso muito grande. Assim, não sei se é só impressão, mas parece ter uma pequena diferença, bem pequena mesmo. Não muda muito não, de qualquer forma ele vai atuar e acaba nem comendo as faixas. Por um lado é bom, mas como eu disse, se você não gosta daqueles carros um pouco mais intrusivos, você não vai gostar muito não. Mas ele corrige bem, ó. Não saiu da faixa nenhuma vez, isso é um ponto interessante. A permanência em faixa desse carro tem uma outra função, essa que eu acho muito interessante, que é a Smart Dodge. Ele simplesmente se afasta automaticamente de veículos grandes. A gente não pegou nenhuma carreta grande aqui, nenhum ônibus muito grande, para exemplificar isso para vocês por enquanto, mas se eu pegar eu tento mostrar. Você está andando aqui normalmente na faixa, se ele detectar que tem, por exemplo, uma carreta aqui, ele vai começar a andar um pouquinho mais para a esquerda aqui, justamente para não ficar muito próximo do veículo grande, que é um potencial de risco também, né? Tá assistindo esse vídeo até esse momento, então por favor deixa o seu like aqui embaixo. Você pode fazer isso de graça e ajuda muita gente. Já comenta também o que você acha sobre o Hora 03. Com a chegada do Hora 5, inclusive, que é o SUV elétrico da GWM, você acha que o Hora 03 ainda vale a pena? Como vocês podem notar, estamos agora em uma condução noturna. Na verdade, não deu nem 6 horas ainda, mas já está bem escuro. Eu vou mostrar para vocês agora o funcionamento do farol alto automático, que você ativa aqui pelo lado esquerdo, como eu disse, ó. O manual não especifica nada pra gente, mas a gente percebe que ele funciona basicamente a partir de 30 por hora, mais ou menos. E a gente sabe também, com base em vários carros que já testamos, que ele só liga quando está um ambiente realmente bem escuro. Então, se tiver um ambiente claro, seja por iluminação da via ou iluminação natural, né, solar, por exemplo, ele não liga, ele só liga em ambientes mais escuros. Até agora não acionou, vocês viram, né? Agora há pouco, eu não estava nessa estrada de terra, eu estava numa parte de asfalto, mas ele estava acionando várias vezes. Então ele deve acionar. Vamos desativar e ativar ele novamente para ver. Será que ele só funciona a partir dos 50 por hora? Agora, o manual não especifica a velocidade mínima para ele funcionar ou condições para ele funcionar, né? Só diz, claro, que tem que estar um ambiente escuro, como eu disse, como é padrão de todos os carros. Na estrada de terra não rolou. Que bom que colocaram iluminação. Aê, agora ligou finalmente. Mas aparentemente é só a partir dos 50 mesmo. Vamos diminuir um pouquinho, ó. Ainda continua ligado. Ainda tá ligado, hein? Tá em 40 por hora. Ó, agora ele desligou por conta da iluminação ali da via, provavelmente, né? Mas pelo menos consegui mostrar pra vocês ele ativando. Agora, não achei esse farol muito potente. Tanto o farol baixo quanto o alto, acho que eles poderiam ser melhores, embora sejam em LED. Agora, ó, eu achei que ele não precisa de muita escuridão para ligar, isso é bom. Tem uns carros que só ligam se tiver num breu gigantesco. Funciona até bem, mas em velocidades bem consideráveis. Gostaria que funcionasse em velocidades mais baixas, né? Faria mais diferença no uso, com certeza. Quero falar agora para vocês sobre o principal recurso de quase todos os carros que têm o ADAS, que é o ACC com Stop and Go. Todo mundo quer ver como ele freia sozinho. Já vou falar também da centralização de faixa, então ele vai praticamente dirigir sozinho. Lembrando que ele funciona abaixo de 150 km por hora até zero, porque ele tem a função de parada automática, e acima de 155 ele vai desativar automaticamente. Então, se você programou, por exemplo, em 150, mas ele está indo a 152, ele ainda consegue manter. 155 para cima, ele desabilita, você vai ter que ativar novamente. Como que a gente faz a programação do ACC? Tem uma haste aqui embaixo da haste de seta. Essa haste você puxa uma vez para trás e ele acabou de habilitar a velocidade que nós estávamos, 46 por hora.
Eu vou jogar para cima e ele passou ali para 50. Se eu segurar, ó, ele passa de 10 em 10. Se eu só der cliques, ele passa de 5 em 5. Mas a gente não consegue ter um controle preciso de passar um por um. Você vai ter que chegar, por exemplo, se você quiser colocar 52, você vai ter que manter essa velocidade manualmente e depois acionar o ACC. Bom, eu vou deixar programado aqui nos 50 km por hora, porque a gente tem radar ali na frente. Eu já vou aproveitar para citar, como as regras são basicamente as mesmas, a centralização de faixa. Para ativar ela, a gente puxa 2 vezes aqui para trás, ó. Cruzeiro inteligente ativado. Agora ele vai também centralizar, ligado tanto o ACC quanto a centralização. Inclusive, com a centralização ligada, ele fica o símbolo ali do volante, e também os carros e as faixas aqui ficam em verde. O próximo carro que ele está detectando aqui na frente, né? Já pediu para colocar a mão, inclusive, achei um pouquinho rápido. Vou programar, estava no 50, agora eu vou pôr 60 km por hora. Já vamos ver essa curva aqui na frente, como que ele vai fazer. Até o momento está fazendo bem. O caminhão está um pouquinho mais para cá. Mas olha, fazendo bem. Fez com bastante suavidade. Vamos ver essa aqui na frente agora. Ele pede as mãos no volante, dada a inteligência do sistema, eu achei que pede um pouco rápido. Mas olha, mesmo com a faixa de moto, por enquanto, pelo menos, ele ainda não invadiu a faixa de moto. Isso é raro, hein? Geralmente os carros não detectam muito bem, não. E aí acabam comendo a faixa. Agora ele veio bem para a direita aqui, mas ainda tá ok. Não chegou a comer faixa, não chegou a sair da faixa nem nada. Lembrando que a velocidade mínima que você pode definir é 30 km por hora, tá? E às vezes ele demora um pouquinho para detectar a mão aqui no volante. Você tem que dar uma apertadinha mais forte ou mexer um pouquinho mais forte aqui também. Vamos ver o ACC. Opa, vai frear forte, hein? A gente veio aqui pra frente, vocês perceberam, eu acho, né? Eu vou perdoar essa única vez porque o trânsito parou meio de repente mesmo. E tinha um carro na nossa frente que saiu, de repente ele passou a detectar o Corolla. Então é até perdoável. Mas se fizer isso de novo, já fica complicado. Vamos continuar testando. Eu ressalto para vocês também que esse carro tem no ACC o assistente de curva inteligente, digamos assim. Quando ele detecta que uma curva é um pouco mais forte e a velocidade que você está não é muito condizente, ele abaixa sozinho a velocidade para conseguir fazer essa curva de forma mais tranquila, mais suave. Capaz a gente acabar mostrando isso depois. Até porque a gente vai testar a centralização na estrada e ela só funciona com o ACC ativado ao mesmo tempo. Você não consegue ativar separadamente. Ressalto também, enquanto ele faz essa frenagem aqui, que se você pisar no acelerador por mais de 15 minutos, ele vai desligar o sistema. E ele vai acabar de parar, ó, automaticamente, certo? Parou de forma muito suave, inclusive. Dessa vez foi bem tranquilo. Acabou de parar. Se o carro da frente não sair dentro de 3 minutos, ele vai acionar o freio de estacionamento eletrônico. Ele entende que assim é mais seguro. E o manual diz que se o carro da frente sair rapidamente, ele vai retomar também a velocidade. Mas não fala o quão rapidamente precisa ser, né? Ele, inclusive, tem um alerta aqui para dizer que o carro da frente já arrancou, já saiu. Agora, ele não fala se são 2, 3 segundos, mas provavelmente é por aí, já que a maioria dos carros ficam nesse tempo mesmo. Eu vou segurar um pouco aqui no volante, ó, porque ele perde um pouquinho a detecção, se bem que ele voltou até um pouco rápido, mas no cruzamento ele não tem as faixas no chão, então lógico que ele vai perder. Também acontece, pessoal, como é baseado nessa câmera aqui no para-brisas, de não funcionar muito bem em dias com muito sol, muita chuva, muita neblina. Agora, por exemplo, tá um sol um pouco forte na câmera aqui, mas até agora não atrapalhou em nada. E ele fez uma frenagem, como eu posso dizer, que aconteceu rápido, digamos assim, mas foi de forma muito suave, isso eu achei interessante. Eu estou com o pé próximo caso eu precise intervir, mas eu não estou pisando no acelerador nem no freio em nenhum momento até agora, viu? Tá só o ACC mesmo. Agora, eu achei que ele pede as mãos um pouco rápido, porque ele funciona tão bem a centralização, né? Podia permitir um pouquinho mais de tempo. Mas ok, o intuito não é você deixar ele dirigir sozinho, né? É só um auxílio. Mais uma frenagem aqui, o trânsito parou um pouco rápido de novo, mas também foi suave. É o mais suave que eu já vi aqui no canal? Não é, mas para a proposta, o preço, a categoria do carro, eu acho que é uma frenagem confortável, exceto aquela primeira que ele fez, que aí realmente foi um pouco delicada.
Ele tá fazendo aqui a retomada, eu dei um toquinho no pedal do acelerador, ou eu posso retomar por aqui também, né? Quando ele fica... O carro da... Opa, agora fez uma frenagem um pouquinho mais brusca que não precisava. E o barulho que ele faz de frenagem é bem curioso. Ele faz aquele... Gostaram do efeito sonoro, da sonoplastia aqui? Mas é um barulho como se o ABS estivesse entrando a todo momento. Sabe que ele faz um ruído diferente. Não que seja um problema do carro, mas é algo um pouquinho irritante. Ele faz isso com uma certa frequência. Vamos ver a frenagem aqui. Eu faria ainda um pouquinho mais suave, mas não vou dizer que foi ruim não, foi bem tranquilo. Agora, a centralização até agora está funcionando muito bem, vocês perceberam, né? A maioria dos carros já teria invadido a faixa de moto, ó, há muito tempo atrás. Liguei a câmera um pouquinho em cima da hora aqui, mas eu acho que essa frenagem já vai ser um pouco mais agressiva, vamos ver? De novo, até uns barulhinhos, que parece ter sido desse carro, eu não acho isso legal não, viu? Ele é bem barulhento e, como eu falei, não é que esse carro, essa unidade está com problema, é comum do Ora, viu? A gente já percebeu também no modelo que a gente testou há um bom tempo. De novo, eu faria essa frenagem um pouco mais suave. Agora, agressiva, de fato, não foi. Ainda tá tudo bem. Só aquela primeira mesmo, foi exceção. Estamos aqui vendo mais uma manutenção da velocidade. Ó, tá reduzindo a velocidade, ainda tá mantendo bem na faixa. Deixa eu só encostar a mão aqui para ele detectar. Olha, essa aqui já foi um pouquinho mais forte, viu? Não foi muito também não, mas foi um pouquinho. Lembrando que eu estou usando a distância aqui, ó, a mais próxima possível. Se você quiser deixar numa distância um pouco mais longa, você tem 4 níveis. E aí talvez ele fique até um pouquinho mais suave. Mas eu acho que ele realmente se distancia muito. Não quando ele para, né? Porque ao parar ele para pertinho. Mas aí enquanto tá andando, eu acho que ele realmente fica muito longe do carro da frente. Então eu prefiro usar assim para mais próximo. O carro da frente arrancou. Vamos segurar aqui para ele retomar, ó. Retomou um pouquinho, vai parar de novo sozinho, vamos ver. Olha, mas faz uns meio complicado. Bom, o carro da frente demorou um pouco mais do que o previsto. Eu tive que retomar manualmente. Na verdade é com o pé, né? Como que diz manualmente com o pé? É manualmente também? Não sei. Quem souber, responda. Eu acho que ele vai comer um pouquinho de faixa de moto, vamos ver? Não comeu não, viu? Tá muito bem. Agora tem cruzamento, é capaz dele perder um pouco a detecção. Olha, ainda assim conseguiu corrigir muito bem. Agora ele já voltou comendo um pouco a faixa de moto. Vocês viram, né? Por quê? Ele acabou detectando aquela última faixa, a faixa da esquerda, como nosso limite. Ó, ele pediu aqui até para eu frear manualmente, né? Mas eu não freiei, tá? Eu quase pisei no freio, mas eu deixei ele fazer sozinho. E ele conseguiu frear. Lembrando que o ACC ele não faz a aplicação máxima de frenagem. Então, se você precisar fazer uma frenagem mais forte, é possível que ele peça para você fazer isso, ao invés dele fazer sozinho pelo ACC. Olha, a gente não pode elogiar muito, né? Vocês estão vendo que agora ele acabou detectando aquela última faixa como a faixa da esquerda, né? Como nosso limite, então ele vai andar, ó, comendo a faixa de moto. Só porque a gente elogiou, que pena. Mas ele estava funcionando muito bem. A questão é, quando tem faixa de moto, não confie muito. Aqui pelo painel, inclusive, você consegue até perceber que ele detecta como se tivesse uma faixa gigantesca aqui no meio, bem larga, e aquela da esquerda fosse minúscula. E na verdade não é isso, aqui tem uma mini faixa entre as duas, né? Ó, programei aqui, vou colocar a assistência na direção também, mas eu acho que ele está detectando uma faixa gigante, digamos assim, vamos ver. Olha, ele está indo bem para a esquerda, tá vendo? Ó, começou a comer a faixa de moto já. Então eu vou parar de testar aqui. Olha só, agora vocês viram até o alerta de colisão traseira, que é um recurso que eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos testar a centralização aqui agora. Eu dei farol, na verdade, ao invés de ligar o ACC. Tô sabendo, legal também. Ó, agora ele fez uma frenagem um pouquinho mais forte, mas tudo bem, porque eu acionei meio em cima também, tá? Tava já próximo do Commander aqui na frente. Olha que legal, ele parou, aí o Commander foi um pouquinho pra frente, ele andou mais um pouquinho também, tudo de forma automática. O Commander vai andar novamente, vamos ver. Pediu para eu pisar no acelerador, porque demorou provavelmente mais que os 3 segundos ali. Vamos ver agora a centralização, mas eu já posso ir concluindo que o ACC, na maior parte das vezes ele é suave,
para a categoria e faixa de preço do carro eu gostei. Ainda que de vez em quando ele seja um pouquinho mais agressivo, não é aquela coisa que te irrita muito, que você fala, meu Deus, como é desconfortável andar com esse carro. Por exemplo, agora, foi um pouco mais forte, mas não foi nada absurdo. Então, tá tudo bem ainda. Tem carros que são melhores? Tem. Mas, de novo, né, nessa faixa de preço, uma boa atuação do sistema de ACC. E a centralização, essa eu achei que funciona, pelo menos aqui na cidade, realmente muito bem. A maior parte do tempo ele conseguiu detectar corretamente as faixas de moto e nem comeu elas. Agora aconteceu dele parar de detectar, mas a gente sabe que os carros não são feitos para detectá-las, então ainda é compreensível. Agora, numa faixa normal, olha como funciona bem. A gente tem aqui na frente, inclusive, algumas curvinhas um pouco mais fortes. Vamos ver como que ele vai atuar, com bastante sol na câmera, inclusive. Ó. Fez a curva muito bem, mas a frenagem, essa foi agressiva, tá vendo, né? Essa parou bem mais forte. Talvez seja até por conta do sol aqui na lente da câmera, viu? Como eu disse pra vocês, isso atrapalha. Nossa, eu acho que é isso mesmo, porque se eu coloco a cabeça um pouco mais pra frente aqui, eu não consigo mal abrir o olho. O sol tá bem forte. Vamos ver essa última curva aqui e a gente testa lá na estrada então. Ó. Olha como ele faz bem, de forma suave. Ficou um pouquinho mais para a esquerda aqui? Ficou, mas não chegou a comer faixa. Mas ele faz bem para a cidade, isso é raro, tá? Até porque tem muito carro e às vezes os carros atrapalham a visão das faixas, né? Por exemplo, o que tá bem do lado do Commander ali, eu não vejo, eu vejo a faixa só aqui atrás. E por conta disso ele funciona bem. Agora, esses barulhos durante o funcionamento são chatos, viu? Assim, eu insisto em tentar reproduzir o som, né? Não dá certo. Eu quero mostrar para vocês agora o que acontece quando a gente não obedece o pedido de colocar as mãos no volante. Vamos ver, ó, começou a pedir já. Vou ficar com as mãos próximas. O aviso já tá vermelho, inclusive. Ó, até agora ele ainda tá atuando. Ó, começou a frear o carro. Vocês perceberam? Eu não sei se ele chega a parar completamente. A gente não consegue fazer o teste aqui e o manual não especifica isso. Mas a gente viu que ele freia o carro, começa a diminuir lentamente. Acredito eu que seja até parar. Pessoal, estamos aqui na estrada agora e eu quero testar para vocês como que funciona a centralização em alta velocidade. A gente tem algumas curvas consideráveis aqui na frente. Até o momento, ó, é quase reta, mas ele está funcionando bem, né? Eu vou até cair para a faixa da direita para a gente não atrapalhar ninguém aqui atrás. Lembrando que dando seta, lógico que ele não atua no volante, a não ser que tenha carro no seu ponto cego ou algo assim. Ele está programado em 120, está um pouco menos, porque os carros também não estão a 120. Mas olha, tem uma curva aqui na frente, vamos ver. Até o momento fazendo muito bem. Vai frear um pouco. O ACC não foi agressivo, tá ok. Agora tem bastante sol na câmera, será que ele vai conseguir enxergar? Eu quase não tô vendo as faixas da pista, pra vocês verem como atrapalha, imagina a câmera, né? Aqui é reta, né, mas ele tá indo bem. Agora, podia detectar a mão no volante um pouco mais facilmente. Mais uma curvinha aqui. Tá um pouquinho mais para a esquerda do que eu gostaria, mas fez bem também. Eu só encostei para detectar a mão. A centralização, vou te falar que me agradou bastante. Até algumas curvas um pouco mais fechadas, ele faz ali sem nenhum problema. Só o ACC que ele é quase meio a meio, né? Ele muitas vezes é suave e algumas vezes ele é agressivo. Vocês viram que o ACC reduziu bastante a velocidade, mas não foi brusco em nenhum momento. Mas eu acho que ele poderia estar mais próximo do T-Cross. Vamos ver se ele vai acelerar agora. Pede a mão no volante bem rápido, né? Mais uma curva aqui na frente. Agora sim tá voltando a acelerar. Tá fazendo a manutenção aqui da faixa. A centralização, né? Mais uma vez fazendo bem. Ficou um pouquinho para a direita, mas tá bom. O mais importante é ele não comer faixa em nenhum momento, né? Olha, realmente, ainda mais pelo nível do sol que tá aqui, o pessoal acha que tá até reduzindo por causa disso, viu? Eu achei uma atuação muito boa aqui da centralização de faixa. Eu pisei um pouco no acelerador aqui, então ele não tava atuando, tá? Agora voltou. Mais uma curvinha pra gente encerrar esse assunto. Vamos ver.
Muito bem também. Vamos aproveitar que estamos parados. Enquanto o ACC vai funcionando, a gente fala sobre o sensor de ponto cego, que funciona acima de 15 km por hora segundo o manual, mas na prática ele atua de vez em quando até com o carro parado, tá? Então eu achei interessante isso. E ele tem aquela assistência na direção também. Ele tem sensores nas laterais do carro e quando tem um veículo exatamente no seu ponto cego, que você não está enxergando muito bem pelo retrovisor sozinho, né, ele acende uma luz no lado correspondente do retrovisor. Agora o ACC foi agressivo, hein? Hoje o trânsito tá meio agressivo também, mas poderia ser um pouquinho melhor. Ele vai acender então quando tem um carro no seu ponto cego, e se você der seta para um desses dois lados, ele vai também piscar esse alerta. Inclusive ele muda, isso eu não gosto, tá? Mas ele muda o barulho da seta. Vamos mostrar, ó. Tá vendo que ele tá um pum 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 pum. Vou mostrar para vocês, ó, a seta sem esse barulho, é normal, ó. Não acho legal ele ficar esse barulho de alerta o tempo todo. Ou isso poderia ser opcional, né? Mas não é. Você desliga o sensor de ponto cego por completo, ou ele vai sempre ficar com esse tipo de alerta. Você não pode escolher. Agora eu quero falar também do preço desse carro para vocês, que inclusive ficou mais baixo. Ele custava 169 mil, agora custa 149 mil reais. Na hoje versão única BEV 58. Ou BEV 58, né? Que é relativa à capacidade da bateria do carro. Não tem opcionais e as pinturas, felizmente, são todas gratuitas. O assunto agora é frenagem automática de emergência, que eu já expliquei o funcionamento várias vezes para vocês, mas eu repito. Ela vai emitir um alerta de colisão, então quando detectar um possível risco, me aproximei muito rápido do carro da frente, um pedestre, alguma coisa assim, porque essa aqui ela detecta pedestres e ciclistas também, viu? Não é só veículos não. E a gente tem então o alerta primeiramente e depois vai ser uma frenagem de fato automática para tentar evitar aquela colisão ou pelo menos reduzir o impacto dela. Então vamos dizer que você bateria a 100 por hora, mas ele reduz para 70, por exemplo. É uma boa diferença, ajuda muito. E às vezes ele consegue reduzir até mais ou até parar antes de bater, que é melhor ainda, convenhamos. O manual diz pra gente que a frenagem automática funciona entre 10 e 150 km por hora. O carro, lembrando, tem velocidade máxima de 160, então acho que poderia estender para a velocidade máxima, né? 10 por hora a mais só, não é uma diferença tão grande assim. Também informa pra gente que não aciona durante 20 segundos após ela ser acionada. Então teve uma frenagem aqui, durante 20 segundos ele não vai ativar e depois disso ele volta a atuar normalmente. Também fala para nós que aciona o pisca-alerta quando freia um pouco mais forte pelo sistema. Então teve uma frenagem automática, ele vai acionar o alerta para justamente avisar o pessoal de trás também e diminuir os riscos de um engavetamento. Outra coisa que eu ressalto, se ele parar completamente o carro, o manual diz que ele puxa automaticamente o freio do estacionamento para evitar que o carro volte a andar, né, desnecessariamente, sem que seja a intenção. Para a gente testar a frenagem é um pouco mais complicado porque envolve questões de segurança, mas o alerta com certeza eu consigo mostrar para vocês. Eu vou colocá-lo inclusive na sensibilidade mais alta para a gente poder mostrar com mais facilidade. Vamos lá, pessoal, achei um bom momento para a gente testar. Vou acelerar mais rápido contra o Tigo, ó. Vocês viram que ele já deu alerta com bastante antecedência, né? Eu deixei ele mais sensível. Agora, o alerta eu achei ele muito discreto. Ele é muito parecido com outros alertas do carro, então você demora um tempo para identificar qual é o motivo. Vamos tentar mais uma vez, ó. Não façam isso muitas vezes, tá? Ó, agora ele deu o alerta e apareceu: por favor, freie. Mas assim, não é um alerta muito grande não. Poderia parecer maximizado no painel, poderia ter uma projeção no vidro, o banco às vezes vibra dependendo do carro. Aqui ele é meio discreto, poderia ficar ainda mais evidente, já que a intenção é justamente te alertar, né? Eu falo agora para vocês sobre o reconhecimento de placas de trânsito. Esse carro tem, parece de forma discreta ali embaixo, ele está detectando 90 km por hora e aqui na marginal a gente tem algumas alterações de velocidade. O manual não especifica nenhuma condição para esse recurso funcionar, somente a câmera estar disponível, né, se ela estiver suja e tal. Como eu disse, vários sistemas não funcionam. E diz também que ele sugere, se você estiver usando ACC,
a nova velocidade que ele detectou, caso ela seja de pelo menos 30 km por hora, né? Se detectar uma velocidade de 10 por hora, por exemplo, não vai sugerir, porque o ACC você consegue definir a partir dos 30. Ó, tá detectando 90 por hora, vamos passar por uma placa de 60 e ele já acusou aqui no painel. Essa detectou muito bem. Agora, ali na frente a gente tem duas placas, uma de 60, que é para veículos pesados, e a que vale pra gente, por mais que eu esteja aqui dentro, é a de veículos leves, que é 90 km por hora. E muitos carros se perdem justamente nesses momentos. Aqui na frente temos então a placa que eu comentei, ainda está detectando 60. Às vezes ele até detecta a placa antes, mas ele só vai mudar quando você passar por ela, né? É o que faz sentido, porque é a partir dali que a velocidade vale. Estamos em baixa velocidade, mas vamos ver se ele vai detectar. Ainda não passou para 90 não, hein? Tem mais uma aqui na frente do lado esquerdo. Olha aí, continuou nos 60 km por hora, viu? Pelo menos essas duas aqui ele não conseguiu detectar. Por isso, não é 100% confiável. Às vezes te ajuda, mas ainda é preferível confiar na velocidade do Waze, que nem sempre está certa, mas costuma estar mais vezes correta. Sabe do que eu falo agora para vocês? De um recurso que vocês já até viram anteriormente, que é o alerta de colisão traseira. Funciona de forma muito simples. E aqui no Hora 03, graças a Deus, não fica ativando por qualquer coisa, é só em condições um pouquinho mais específicas. Funciona da seguinte forma: tem um veículo se aproximando muito rápido de você aqui atrás, ele vai piscar o alerta para alertar esse veículo que ele está num possível risco de colisão. É só isso, tá? Não tem nada de muito diferente não. Mas em alguns carros chineses, qualquer carro que se aproxima atrás, nem estando muito rápido, moto e blá blá blá, sempre liga o alerta. Aqui não é tão sensível assim, o que é bom, né? O assunto agora é alerta de abertura de porta, que lendo o manual, pelo que eu entendi, ele funciona em até 2 minutos após você desligar a ignição do carro. Aqui ele está ligado, ele vai funcionar o tempo todo, mas mesmo se eu desligar manualmente, ele ainda funciona por 2 minutos, isso é legal. Vai passar um carro aqui na esquerda, vamos ver se ele vai atuar ali pra gente, ó. Eu vou até abrir a porta no momento que ele detectar. Estão vendo? Tá bem devagar o carro. Não detectou. A velocidade foi muito baixa. Agora sim vai passar um carro aqui, acho que ele vai detectar. Ó, agora detectou, e se eu abrir a porta, ó, aí ele vai piscar esse alerta aqui e dar um aviso sonoro também, para indicar que alguém está prestes a arrancar a sua porta, para você tomar cuidado. Como eu mostrei no começo do vídeo para vocês, esse carro tem também o freio automático de emergência de baixa velocidade, a frenagem automática em manobras, resumindo para vocês. Só que o manual não especifica nada para gente, não encontrei nenhuma informação sobre isso. Que velocidade funciona, se funciona para frente e para trás, mas pode ser que seja só para ré, por exemplo, não dá para saber. Eu já aproveito para falar também sobre a frenagem automática pós-colisão, que não é um recurso exatamente de hadas, mas dá para considerar nesse vídeo. Se você tiver um acidente onde ele aciona os airbags, ele vai automaticamente pisar no freio para evitar um segundo acidente. Simples, mas que ajuda muito e pode salvar vidas. Vou explicar agora para vocês o funcionamento do alerta de tráfego cruzado traseiro. Bom, na verdade eu não vou explicar tanta coisa assim, porque o manual não especifica nada. Apenas que ele tem a frenagem automática de emergência caso necessário. Mas funciona assim, tá saindo de ré aqui de uma vaga, por exemplo, igual eu estou simulando, passou um pedestre, um carro, uma moto, um caminhão, um veículo ali atrás, ele vai acender a indicação ali do ponto cego do lado correspondente e também vai frear se necessário, como eu disse. Vai passar um carro ali, ó, eu já estou um pouco mais para fora aqui, vamos ver se ele vai conseguir detectar. Agora sim, ó, já avisou ali pra gente, deu alerta sonoro também, como eu disse, se precisasse ele faria frenagem automática. Mas e aí, qual a minha opinião sobre o sistema ADAS aqui do GWM Hora 03 BEV58? Eu gostei, para ser sincero. O ACC tem alguns momentos que ele é um pouquinho mais agressivo, vocês viram isso na prática, mas não é sempre também, tá? Então, em geral, ele funciona bem. Se o trânsito, por exemplo, estiver um pouco mais calmo, porque às vezes é o próprio trânsito que influencia, se as pessoas na sua frente estão freando muito forte, não tem muito milagre, você vai acabar fazendo isso também. Ainda mais o ACC que faz isso de forma autônoma, não é inteligente igual um ser humano. É mais inteligente que alguns, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Agora a centralização funciona bem, sensor de ponto cego funciona bem, todos os outros recursos funcionam, apesar do farol automático só ligar em velocidades mais altas, isso também não achei legal. Mas pela quantidade de itens e o funcionamento deles, eu vou considerar o ADAS como um ponto positivo aqui do Hora 03. Isso se você gostar que ele atue bastante de forma automática, porque vocês viram que ele é um pouquinho intrusivo, né?
E sobre sistema ADAS, nesse carro só sente falta de Park Assist e de também um sensor de fadiga. São dois itens que não tem aqui no Hora, mas totalmente compreensível, tá? Quando eu falo que eu senti falta, eu percebi essa ausência. Não quer dizer necessariamente que eu acho que o carro deveria ter nessa faixa de preço. Então ele é bem completo. Não saia desse vídeo sem deixar a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber o que você achou sobre o ADAS do Hora 03. Você levaria esse carro para a garagem da sua casa? Você acha que o ADAS deveria ser melhor? Já tá bom? Achou que seria pior? E aí? Conta para mim nos comentários, que é sempre legal ter essa interação com vocês. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.